paz de Deus, meus caros irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, seja com todos vós. Irmãos, ontem eu tive um comentário, uma caríssima irmã, que disse que relativamente à Bíblia ela não tem aqui assim um certo posicionamento correto a respeito da criação. Eu agora vou dar uma resposta um tanto mais simples, porque se eu for entrar na profundidade, se eu entrar na atemporalidade, na temporalidade, isso vai complicar um pouco. Aí eu vou entrar numa área que muitos não vão entender nada, eu não quero emparafusar a mente de ninguém, certo? Eu vou passar apenas o relato que para mim poder explicar do cristianismo, eu tenho que começar pelo judaísmo, porque nós somos judaico-cristãos. E dentro das tradições messiânicas, vou falar de judaísmo messiânico, e a cabalística, que não tem muito a ver conosco, mas dá para nós também interpretarmos alguma coisa para que os irmãos possam entender. A visão sobre a criação, irmãos, e a temporalidade, porque nós vivemos dentro de uma temporalidade. Deus não, Deus é atemporal, certo, irmãos? Pode diferir significativamente em diversas perspectivas, irmãos. E nós podemos entender isso bem claro se nós observarmos a perspectiva científica. Nós vamos ver aqui, irmãos, um panorama de explicação que eu vou passar para os irmãos, messiânico judaico, e algumas maneiras de questionar a ciência a partir desta visão, ok? Eu vou colocar uma forma aqui de você questionar a ciência. Eu poderia explicar isso, mas eu vou colocar um questionamento para a ciência, para a irmã ver, irmãos, que nós não podemos ler as escrituras como nós lemos um livro e nem estudar as escrituras como fôssemos estudar um livro. Temos que orar, porque por trás de cada palavra, de cada letra, embora possa haver sim alguma distorção da tradução, mas compete a nós fazermos uma exegese, estudarmos o texto e buscarmos dentro do texto, irmão, aquilo que nós vamos aprender na luz do Espírito Santo. Porque temos que entender que esses textos são de muitos mil anos atrás, né? E então, logicamente que a linguagem era outra, a forma de apresentação era outra, não é? Imagine que eu falasse assim, eu te amo de todas as entranhas. Isso dá a impressão, se a pessoa levar isso literalmente, irmãos, o que é entranha? São os intestinos, irmão, da pessoa. São o que está dentro, entendeu? Então, nós não podemos interpretar tudo literal. Eu creio assim, nem os dias da criação não podem ser interpretados literalmente. Existem coisas que não estão ao nosso alcance. Nós não podemos qualificar isso como real se não está no nosso alcance. Por isso procuramos aquilo que é mais próximo, da maneira mais simples, principalmente aqueles que não têm conhecimento, de uma maneira que não venha ferir a divindade de Deus e nem tampouco menosprezar a sua santa e rica palavra. A criação divina, irmão, segundo a tradição judaica, o mundo foi criado por Deus em 6 dias, conforme descrito em Gênesis. Observamos, nós falamos Gênesis. Depois eu vou explicar para vocês na palavra original, que é Bereshit. Você vai entender aí, então, o que eu quero dizer, tá, irmãos? Cada dia de criação tem um significado profundo, irmãos, não é? Não é normal, né, que aquele dia... Cada dia tem um significado, certo? E está ligado a uma manifestação de diferentes aspectos de Deus no mundo. Não foram feitos os dias assim, vou fazer esse dia, vou fazer aquilo, não. Deus sabia o tempo do tempo e em cada tempo que ele deveria fazer as coisas. A temporalidade eu estou falando, certo, irmão? O tempo na visão judaica não é linear, é mecânico, certo, irmãos? Como na ciência moderna.
Na Kabbalah, que é um livro judaico, que não está na Bíblia, por exemplo, o tempo é visto como uma expressão da Safirot, que quer dizer atributos divinos, essa palavra em hebraico, tá bom, irmãos? Isso significa que o tempo pode ser entendido de maneira mais espiritual, aí que está o mistério, aonde o passado, presente e futuro pode se interconectar. Então isso quer dizer que quando eu falo 6 dias, pode ser 6.000 anos, não é? Porque mesmo a palavra diz, um dia para o Senhor é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. Veja, irmã, como tem muito fundamento aqui, que nós não podemos menosprezar a Escritura por causa da ciência. Porque a ciência, ela estuda segundo a idade do carbono e das suas coisas que Deus a fez compreender assim. Porque o homem não sabe nada de si mesmo se Deus não lhe der inteligência, entendeu? E existem muitas coisas também que o próprio adversário procura colocar para denegrir aquilo que está escrito. Por isso nós temos que ter um conhecimento mais profundo para que nós possamos ter uma resposta a esses tipos de argumentos. Certo, irmãos? Então, dentro do Sefirot, quer dizer, dos atributos divinos, isso significa que o tempo pode ser entendido de uma forma, de uma maneira espiritual, como eu acabei de falar, certo, irmãos? Agora, dias de criação e os milênios, eu tenho que explicar para vocês entenderem isso. Os milênios, irmão, na tradição judaica, há uma correlação entre os 6 dias da criação e os 6 dias milênios. Tá entendendo, irmão? Os 6 dias milênios de existência do mundo. Cada milênio é visto como uma extensão de uma criação. Olha que profundo. E o 7º milênio é associado ao Shabat. Shabat é importante nesse aspecto, simbolizando a era messiânica, um tempo de paz e perfeição. Por isso que muitos estão esperando o Messias agora. E a igreja espera Cristo. Porque se nós olharmos no calendário judaico, embora deve haver alguma diferença, porque houve, eu não vou entrar muito nesses detalhes, só teria que explicar como é que foi, houve sim uma certa mudança, mas categoricamente, literalmente, nós estamos no ano 5.784, por aí, certo, irmãos? Eu não me lembro, não vou falar uma coisa que eu não lembro. Mas quem está aqui que conhece, pode colocar no comentário, entendeu, irmãos? Então nós temos que entender isso, irmãos. Isso tem que fazer parte da realidade da nossa vida espiritual, certo, irmãos? As dimensões espirituais, irmãos, elas são profundas. São eventos como a criação ou a era messiânica que transcendem o escopo da ciência, que estaria limitado ao mundo físico. Aqui nós vamos falar de um mundo espiritual. A interpretação, irmãos, e alternativas que de maneira nos deixa questionar. Agora, questionar a ciência. Agora eu vou questionar a ciência, certo, irmão? E apontar que os relatos bíblicos podem ser interpretados de forma não literal, mas simbólica. O que está na Bíblia pode ser interpretado simbolicamente a respeito da criação. Por isso que a irmã acha que o mundo tem não sei quantos milhões de anos. Tudo bem, eu não vou questionar, mas devemos estudar sobre isso. Isso é muito bom se nós estudarmos um pouco do judaísmo messiânico, não do judaísmo ortodoxo, que não creu ainda, que está esperando também agora o Messias. Certo, irmãos? Por isso nós estamos num momento, irmãos, de uma grande decisão espiritual. Uns esperam o Messias para a redenção de Israel, que vai dominar o mundo para criar o terceiro templo, que muitos não acreditam que não está escrito, etc, etc. Mas está escrito, porque se você olhar em Apocalipse e ver que o anticristo vai sentar no templo de Deus, então tem que ter um templo. Não é o teu coração que ele vai sentar. O teu coração é templo do Espírito Santo. Mas não está escrito assim. Ali está escrito literalmente, porque ele vai querer ser adorado como Deus.
Certo, irmãos? Então nós temos que entender isso. Então se nós olharmos, irmãos, e vemos isso de uma maneira simbólica, de uma maneira literal, é uma coisa, mas simbólica, dessa forma, os dias da criação precisariam ser dias de 24 horas. Certo, irmãos? Mas poderiam representar longos ou períodos de estágios. Aí que está o problema. Um dia que tem um estágio, como seriam marcadas essas horas no plano divino? Está entendendo, irmã? Isso permite um diálogo com a ciência, ao mesmo tempo que mantém também a validade da narrativa bíblica. Não tem como você invalidar a Bíblia mediante essa informação que eu estou passando para você, certo, irmãos? Porque dentro de um ciclo de tempo, dentro da Cabala, o conceito de tempo é muito complexo do que na física newtoniana, acho que fala assim, né? O tempo é visto como um longo ciclo e não linear, e o que abre o espaço para uma visão de um mundo físico e espiritual, irmãos. Presta atenção, aí abre um espaço para o mundo físico e espiritual, não só para o mundo físico e o espiritual. Estão entrelaçados, desafiando a visão científica convencional. Eu estou falando de coisas espirituais e a ciência não consegue explicar nada que é espiritual. Certo, irmãos? Aí desafia a ciência convencional do tempo como uma linha reta. Porque há milagres e intervenções divinas. E no pensamento messiânico, ou cristão, como nós, porque messiânicos são pessoas que creem no Messias, que já creram em Yeshua como seu Salvador, que é Jesus Cristo. Os milagres, incluindo a criação, são atos que transcendem, irmão, as leis naturais. Assim, se transcendem as leis naturais, presta atenção, eu não posso definir aquilo que naturalmente o cientista está explicando, porque aquilo que é divino transcende as leis naturais. É difícil de entender isso. Nós estamos vivendo um tempo espiritual, a criação dentro de um tempo espiritual, não dentro de um tempo delineado por uma ciência. Muitas das vezes pode levar a pessoa à descrença do próprio Criador. Por isso você tem que entender a ciência do Espírito. Por isso que Deus, existe um dom espiritual que nos dá ciência daquilo que nós falamos. Dentro de nós temos, por misericórdia, a luz do Espírito de Deus, que em hebraico seria Ruach HaKadosh, salvo erro, né, irmãos? Então, irmãos, explicar eventos que são por definições sobrenaturais, a ciência não consegue. A ciência, sendo uma ferramenta para estudar o natural, não vai poder dar conta, irmão, dos atos divinos que operam fora das leis naturais. Está entendendo? Mas não foi em 6 dias? Foi em 6 dias, mas foi em 6 dias espirituais? Ou foi em 6 dias dentro da visão material? Eu te pergunto. Na Bíblia não vai detalhar isso, sabe por quê, irmão? Porque senão ninguém vai entender nada, mas aqui eu estou detalhando para você. Aqui é mais profundo do que você possa imaginar. O que está escrito aqui, irmãos, eu ouvi um rabino falar, usando esta Bíblia aqui, essa mesma Bíblia aqui que eu tenho, João Ferreira de Almeida. Ele disse, pode ter algumas coisas aqui que foram mal interpretadas. Porém, com a visão espiritual, você consegue decifrar aquilo que foi mal interpretado. Depende da sua comunhão. É a mesma coisa que você vai ler um livro, não é a mesma coisa, né? Porque a Bíblia é santa. Mas você vai ler um livro, irmão, que você nunca leu, aí você abre aquele livro lá e você começa a ler assim de qualquer maneira, fecha o livro,
Daqui a pouco você até esquece qual página que você leu, não marcou, às vezes repete a mesma página, entendeu? Quer dizer, no fim você não entende nem a história. A Bíblia você tem que ler ela com visão. Eu estudei um texto, fiz uma exegese para fazer uma pregação, mas eu não vou ficar naquilo, eu vou me aprofundar, para que a minha mente possa ser revigorada pelo Espírito do Deus eterno, para que através dele eu possa ter resposta, eu possa conversar com um cientista, e ele vai ficar sem resposta. Como ele pode entender das leis espirituais, se ela é uma ferramenta natural? Ele consegue descobrir o carbono de um osso, de um dinossauro, sei lá do que, mas ele não sabe como Deus criou, se Deus já havia criado aquilo, e quantos dias aquilo ficou na terra para depois Deus criar o homem. Você está entendendo, irmãos? O plano espiritual é diferente do plano material. Se você ler na letra, você não vai entender. Você tem que ler e pedir o Espírito, o discernimento do Espírito. A Bíblia está aqui, ó. Eu tenho que pedir a Deus o discernimento do Espírito. Expressar eventos que são de definição sobrenaturais, eu vou repetir, a ciência, com todas as suas ferramentas, com todo o seu conhecimento, ela não vai conseguir explicar, porque ela só conhece com essas ferramentas as leis naturais. E também alguns rabinos messiânicos sugerem que a idade da Terra e do Universo, conforme descrita pela ciência, pode ser compatível com a narrativa bíblica, se consideramos que o tempo antes de Adão foi medido de maneira diferente ou distorcido pela intervenção divina. Não tem como, a ciência não tem como isso, irmão, não tem como isso. Então a Bíblia está certa, basta você interpretá-la. Você tem que ler e saber o que você está lendo. É profundo, não é apenas dizer que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Isso é para nós entendermos, fica mais simples. Mas se nós formos aprofundar nesse estudo, dentro da ideologia, do pensamento, da crença judaico-cristã, nós vamos ver que é muito mais além daquilo que nós entendemos. Embora a ciência moderna ela tenha uma visão diferente da criação, a temporalidade e a perspectiva messiânica judaica oferece uma visão alternativa que enfatiza o papel da espiritualidade, entendeu, irmão? Da intervenção divina, a maneira de questionar, aí é que fica o problema. A ciência é, portanto, colocar em destaque as limitações da ciência ao lidar com questões metafísicas e espirituais, que abrem um espaço para uma visão que incorpora tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual. Então você dizer para mim que o que está escrito aqui não está conforme, é porque você não está lendo a Bíblia como tem que ser lida, você não está interpretando. Irmão, entendeu? Nós vivemos na temporalidade. E o que é isso, irmão Raul, a temporalidade? Eu já falei diversas vezes, vou fazer um desenho aqui para você entender. Ai meu Deus, perdoa, irmão, joguei tudo no chão meus papéis aqui. Vou tentar pegar um papel aqui, alguma coisa limpa aqui para passar e já vou terminar já, tá? Eu já falei sobre isso, irmãos, é tão simples. Bom, não é muito simples, eu também não sabia, tive que aprender. Aqui eu tenho tudo coisa escrita em hebraico, irmão, aqui ó. Tem um caderno que só tem letra hebraica aqui, tá vendo? Estava aprendendo. Deixa eu ver se eu acho uma folha. Eu tenho tanto caderno, com tanto estudo, irmão. E no fim eu derrubei um monte de folha aqui agora, mas não tem problema. Vamos ver se nós achamos alguma coisa. Bom, vou usar um papel aqui, irmão. Isso aqui fala da soteriologia cristã. É outra coisa. Mas eu vou usar um pedacinho desse papel aqui para vocês entenderem, tá? Vamos fazer isso no papel aqui agora. Ó. Fica mais fácil. Olha aqui. Eu vou fazer aqui o que é uma temporalidade, ok? Pode chamar um professor aí, chamar quem for, ele vai dizer que é isso. Ó. Tá vendo esse círculo que eu fiz aqui, ó? Tá vendo esse círculo? Isso aqui é a temporalidade. Por quê?
Esse círculo começou aonde? Vamos supor, eu comecei esse círculo aqui, ó. Ó, onde está o pontinho aqui, quer ver? Ó. Eu comecei esse círculo aqui. Por que que o homem vive esse círculo? Ele nasceu aqui no pontinho, ó, e vai, fica jovem, tá entendendo? Daqui a pouco ele já começa a ter uma idadezinha melhor, daqui a pouco já casa, tem filhos, tem netos, vive um pouco da sua vida, desfruta, trabalha, chega bem na velhice, fica enfermo, acontece alguma coisa, ele, pumba, cai aqui, fechou, morreu. Isso é temporalidade. E esse tempo, para nós, hoje, dentro da nossa visão humana, nós podemos contar no relógio, né? No calendário, embora o nosso calendário cristão está totalmente errado, mas eu não vou falar sobre isso. Agora, o que é atemporalidade? Eu vou fazer aqui também do lado, para vocês entenderem, tá, irmão? Ó, ela é assim, ó, quer ver? Vou fazer um pedacinho só, porque senão vai ficar... Eu não vou fazer aqui o desenho da atemporalidade inteiro aqui, né? Ó, por exemplo, a atemporalidade é isso aqui, ó. Ó, daqui ela vai para cá, ela não tem começo, ela não tem fim, ela é eterna. Então, dentro deste plano aqui, da espiral, é que está o Senhor, porque ele é eterno, ele não tem como começar nem como terminar. E o homem ficou assim por quê? Por causa do pecado. Ele era um desses... Era para ser assim o homem, ó. Era para esse círculo estar ligado aqui e ele continuar fazendo assim. Mas o pecado rompeu ele daqui, tirou ele daqui, tirou a comunhão dele com Deus. Então ele foi lançado fora. Quando o homem foi lançado fora, então ele passou a morrer. Aí precisou de Deus fazer o quê? Mandar alguém. Quem que ele mandou? Jesus Cristo. E o que que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele nasceu em carne. Presta bem atenção, irmão. Ele nasceu em carne, ó. Então ele nasceu aqui, ó. Vamos fazer outra temporalidade. Aqui tá. Temporalidade. Vou supor que aqui é a temporalidade da vida do Senhor. Deus que me perdoe que tá tão mal feito, né? Tá. Ele nasceu. Vamos fazer um pontinho aqui de novo. Então o que aconteceu? Ele nasceu lá em Belém da Judéia. Foi crescendo. Foi a sua mocidade em Nazaré. Quando ele chegou aqui, já estava com 30 e poucos anos, aí começou a achar os seus discípulos, começou a pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus, e daqui a pouco ele começou a anunciar sua morte e paixão, tomou a última Páscoa, foi preso e, pum, crucificado, morreu. Aí o que aconteceu? Ele ficou aqui, ó, sem vida. E todo homem ficava sem vida, ok? Material, só que ele foi diferente. Vamos de novo, outro círculo. Ele foi diferente. Ele quebrou, ele saiu daqui. Ele saiu daqui, fez isso, ó. Ele ressuscitou. Ele quebrou esse círculo aqui. Ele ressuscitou. Aí o que que ele fez? Ficou uma brecha aqui, ó. Agora eu vou pegar esse mesmo círculo com essa brecha. Tá, vou deixar ele maior para vocês entenderem. Ó, a mesma brecha. E vou ligar ele aqui, ó. Ó. De novo, ó. Olha aqui. Olha aqui. Peguei a metade do círculo. Vai ficar bem fácil, ó. Peguei a metade do círculo, porque Cristo quebrou aqui. Quer dizer, ele deu a vida. Ele quebrou a corrente do pecado. E juntou nós aqui de novo nessa espiral que é a temporalidade. Quer dizer que agora nós estamos ligados a Deus por Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos ser ligados aqui. Ó, vamos supor, fomos ligados aqui em Deus e pudéssemos então fazer isso. E vou mais longe. E começar a fazer isso. Ó. Tá entendendo, irmão? Aí a nossa vida passou para a eternidade. Vamos morrer, sim, mas só que nós temos que lembrar que agora tem isso aqui aberto para nós. Ele foi o único que capaz de vencer o tempo da morte. Criar uma vida eterna dentro de uma
atemporal. O que é atemporal? Que não tem começo nem fim. Nós vivemos na temporalidade. Então, como que a irmã me explica agora que a Bíblia não tem, assim como ter uma explicação científica? Eu já expliquei aqui para a irmã, de uma forma espiritual. Agora eu pergunto para a ciência, como ela explica o que está escrito aqui, com a sua forma natural? Eu consigo explicar a ciência com aquilo que eu estou escrito. Por que eu consigo? Porque a ciência, ela sabe que tudo que existe foi feito por um átomo. Da onde veio esse átomo? Você vai lá em 1 de Gênesis, está escrito, disse Deus, haja luz. E quando ele disse Deus, haja luz, ele não criou uma lâmpada, ele criou o átomo, que é uma energia. O átomo, a água é formada de átomo, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Todo ser humano, ele é composto por 3 elementos. Eu posso falar elemento para mim, que sou um ser humano. As coisas divinas têm outra forma de falar profunda. Vamos deixar para outro dia, senão vai ficar, esse vídeo vai ficar muito longo. Por exemplo, irmãos, o irmão Raul aqui, ó. O que eu tenho aqui? Fraquinho, pequenininho, enfermo, não sou nada, não tenho conhecimento nenhum. Porém, veja bem, perdoe aí os professores aí que sabem muito melhor do que eu, entendeu? Eu estou tentando passar isso de uma forma bem simples. E veja bem, eu sou o quê? Ó, isso aqui é o quê? É carne. Carne. A maioria, você sabia que o corpo humano, ele é composto mais de água? Porque Deus fez um boneco de barro, mas ele usou a água. E o que tem na água, irmãos? 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Tá? E esta é a fórmula química da água. Imaginemos. 1, 2, 3. E o que tem em nós? Carne, alma e espírito. Não são 3? Irmãos, tudo que existe na Terra é composto por átomo, microátomos, enfim. Deus é muito sábio, irmãos. Se nós formos olhar as letras apenas com os nossos olhos e estudar e não interpretar aquilo que estudamos, apenas temos o diploma, mas não adianta nada só ter o diploma. Você tem que ter o Espírito Santo. Ele é a ciência, ele é a sabedoria. O Arakadosh, que é o Espírito de Deus, a ele seja dado ao Senhor Deus dos Hebreus, ao Deus eterno de Israel, a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, toda a honra e glória para sempre. Creio que os irmãos entenderam. Deus abençoe a todos. Não estou acostumado a fazer vídeos assim, mas só para mostrar para vocês que a Bíblia ela deve ser respeitada, embora muitos a interpretem de outra forma. Vamos orar para que, ao estudar, ao buscar o conhecimento, tenhamos primeiro a base da oração, porque estamos vivendo já a aproximação do anticristo. Temos que estar preparados em Cristo, porque quem estiver ligado nesta aspiral, o diabo não vai arrancar não, irmão, porque foi ligado por Jesus Cristo. E a árvore que o Pai plantou, ninguém derruba. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.